Beleza. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da sexta semana de mercado financeiro, organizada pela Liga de Mercado Financeiro aqui da PUC. Meu nome é Felipe Elgarten, eu sou diretor de pessoas aqui da Liga, e hoje vou estar junto da Luciana Freitas, nossa presidente, para mediar essa conversa. Hoje a gente tem a honra de receber dois nomes enormes de mercado aqui, o Bruno Cordeiro, sócio-diretor da Capital e gestor do Fundo K10, e o Bruno Coutinho, mais uma vez aqui com a gente na SMF, CEO e sócio-fundador da Mar Asset. Deu uma... Ah, tá, foi. Beleza. Começando aqui as perguntas, a gente passou por um tempo de incerteza no âmbito fiscal, até que a gente teve algo a se segurar com o novo arcabouço, né? Em 2025 e 2026, o mercado já prevê um superávit, em 2024 ainda, para ter esse superávit devido ao legado da PEC da transição, seria necessário um aumento do gasto do governo, que pode não ser tão bem visto pelos investidores, dada a razão de dívida PIB que o Brasil já enfrenta, que é demasiadamente alta. Como vocês avaliam as medidas do novo arcabouço? Pensando pela perspectiva do investidor, seriam essas medidas suficientes para trazer confiança para o investidor no governo brasileiro, para adquirir posições de investimentos de médio e longo prazo? E seriam elas suficientes também para mitigar os riscos e até, quem sabe, eliminar os riscos de descontrole fiscal no Brasil? Se quiserem começar, enfim. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui vocês pelo convite, assim, é um prazer para a gente estar aqui. Agradecer o Coutinho também, conheço de longa data, a gente foi colega no... A gente não foi colega de PUC, né, mas foi colega de BTG. É um prazer estar aqui falando com vocês. A questão fiscal no Brasil, o Felipe perguntou se é suficiente, né? Nunca foi suficiente. Assim, a gente mudou nossas propostas para ter um bom fiscal ao longo dos últimos 20 anos, né? Quando você olha a governança do âmbito monetário, que a gente teve até uma discussãozinha no início desse governo, de mudança de meta, etc. Foi a primeira vez, eu acho, desde o início do regime de metas, né, que a gente discutiu mudar uma governança tão boa, que é o que o BC faz, com suas pesquisas, com a reunião do Copom, etc. Um negócio assim muito bom mesmo, state of the art. Óbvio que precisa de algum tipo de reforma, de evolução, mas não precisa nada de revolução. E aí aquela discussão, na minha opinião, era muito inapropriada. Assim. A questão fiscal no Brasil, pelo contrário, a gente sempre propôs regras, leis, etc., que foram mudadas com o tempo. O teto, que foi antes do arcabouço, na minha opinião, era melhor e tinha um poder assim, legalmente era mais forte do que o arcabouço fiscal, e a gente não cumpriu. O próprio governo Bolsonaro conseguiu burlar a regra, né? Então eu não acho que o arcabouço seja algo confiável. Eu não acho que vai trazer confiável, esse estrito senso, né? Colocar dessa forma, assim, as pessoas vão olhar e falar assim, caramba, esses caras vão cumprir isso, essa fórmula é boa. Eu acho que quando tiver um período de calor, etc., de tensão, alguma crise de confiança, a gente vai eventualmente mudar essa regra de novo, né? Como vocês falaram, o endividamento do Brasil talvez seja o nosso maior problema, do ponto de vista macro. Historicamente, países de emerging markets, quando ficam com endividamento alto, e obviamente que quando a gente fala de emerging markets, é porque eu acho que o arcabouço de regra não são tão bons, né? Não são tão solidificados na sociedade. Eles tendem a ser mudados num período onde ele não deveria ser mudado, a sociedade não aceita passar por ajustes muito fortes, e quando o endividamento é alto, a gente tem um problema, porque esse negócio pode virar procíclico para o lado ruim. Obviamente que o mercado recebeu de uma forma positiva. Eu não sei muito bem te dizer, Felipe, se a circunstância macroeconômica que o Brasil está vivendo, quer dizer, o ponto de largada é muito bom, o ambiente externo era muito bom, os ativos tinham muito prêmio, que a gente chama de prêmio, assim, tinha muito desconto em relação ao que deveria ser fair, e o governo mostrar
pelo menos uma intenção de não fazer uma bobagem muito grande no curto prazo, faça com que dê esse alívio, que dê uma impressão de que o mercado acha que o arcabouço é crível no longo prazo. Então, assim, pode ser uma coisa meio misturada obviamente, que a dinâmica de preço faz que a gente acredite que isso seja verdade, mas o preço de curto prazo flutua muito. Eu tenho a visão, depois eu queria ter uma curiosidade de ouvir a do Coutinho, assim, eu tenho uma visão que a gente está num momento ótimo, do ponto de, quando você, ajustado ao ciclo, a gente está num ponto de receita muito alto. Então, o que significa isso? Se tiver algum tipo de choque, etc., externo, a nossa capacidade de fazer esse primário é muito menor. E, como vocês colocaram na pergunta, vai ter que ter aumento de carga tributária, mesmo olhando com a base de receita de hoje, né? Então, assim, eu acho que o Brasil ele continua vulnerável. Óbvio que nessa discussão que a gente está tendo no curto prazo, óbvio que no curto prazo a história parece muito boa, os dados de inflação estão bons, o setor externo o mercado lá fora também está com uma cara muito boa, assim, a discussão de soft landing lá fora obviamente ajuda muito os países emergentes, mas quando você estende o horizonte, a gente não gosta da ideia, assim, a gente acha o arcabouço fraco, mal desenhado, e obviamente que o Brasil precisava de algo melhor para não ter uma crise de confiança que geralmente vem com o externo piorando, na maioria dos casos com as commodities caindo. Beleza. Primeiro agradecer o convite, estar aqui pela segunda vez, dar os parabéns para vocês. Eu acho que a estrutura da liga aqui de vocês é invejável, assim, é muito, muito legal. As conversas com a turma também, nós recebemos um grupo lá na Asset e as conversas são muito boas, vocês são muito bem preparados, a gente fica sempre bastante surpreso assim, com a qualidade, a gente fica muito feliz em ver, em acompanhar e participar. Então, parabéns para vocês. Em relação à pergunta, eu vou assim, ter uma opinião, de maneira geral, muito parecida com a do Bruno. Eu vou tentar qualificar um pouquinho assim, a maneira como a gente vê. E assim, essa construção, essa pergunta sobre a dívida brasileira, ela é sempre um tema recorrente, né? A gente está sempre debatendo sobre isso, dívida, mas por que importa a discussão de dívida, né? E tem várias maneiras de você enxergar a dívida do país. E eu sou a pessoa pessimista em relação ao endividamento, ao arcabouço fiscal, e eu tenho estado errado esse ano. O mercado tem discordado de mim, tem falado assim, você está exagerado, você está... Né? Tem gente que usa esse argumento. As pessoas gostam de ser pessimistas porque elas parecem mais inteligentes que são pessimistas. Eu prefiro ser otimista, assim, eu adoro ser otimista. Mas às vezes não dá para ser otimista. Eu faço as contas, eu faço o dever de casa, eu faço a minha reflexão e não consigo ficar otimista. E por quê? E aí eu fico me perguntando, mas por que eu não consigo ficar otimista? E aí eu volto para os básicos, né, de pensar o endividamento. E por que o endividamento grande é um problema? O endividamento per se, ele não é um drama. Você tem uma dívida grande, ela não é um problema definitivo, contanto que o custo de rolagem dessa dívida seja baixo. Se você tem uma dívida enorme, mas te custa praticamente zero rolar a dívida, não tem problema nenhum você carregar essa dívida, né? Você deveria carregar essa dívida, inclusive, porque isso te ajuda a investir mais, aumenta sua propensão de retorno. Então, o que importa para a dívida é o custo de rolagem. Então, se você tem uma dívida grande e um custo de rolagem alto, aí você tem um problema. Aí as coisas começam a se complicar. Então, o Brasil é esse caso? O Brasil é esse caso. O Brasil tem uma dívida grande e tem um custo de rolagem muito alto. Né? Assim, se a gente pensar na Selic média, a Selic de equilíbrio, tiver alguma coisa entre 7% e 8%, e a gente está falando de uma dívida PIB que pode chegar perto dos 100%, a gente está dizendo que a gente tem que entregar, o governo brasileiro tem que entregar 7% do PIB por ano para rolar sua dívida. Porra, entregar 7% do PIB por ano, assim, isso afeta o teu crescimento, isso é ruim para a dinâmica do país futuro. Então você tem um problema. E tem uma outra ótica que vira e mexe, ela volta, e que ela também faz sentido teórico e lógico, que é, Bruno, mas você está falando que você está olhando a dívida bruta. E, na verdade, a gente tem que olhar a dívida líquida, e a dívida líquida é muito menor. O que é a dívida líquida, no final das contas? É basicamente a dívida bruta menos as reservas internacionais. Porque como o Brasil tem esses ativos de reserva, você pode simplesmente netar passivo com ativo e ver qual é a sua dívida líquida. É isso que, no final das contas, importa, né? Então, a dívida líquida ela é de 60%, 55%. Então, poxa, esse 90% aí, 80% que você está falando,
É um exagero. E por que eu discordo desse contra-argumento? Porque se você tem um ativo que rende muito menos do que o custo do seu passivo, então você tem uma reserva que é de 30% do PIB ou 25% do PIB, mas ela rende muito pouco e a sua dívida custa muito alto, você tem que olhar para a dívida bruta. Porque é ela que consome o seu capital recorrente, ano após ano. Então essa é a estrutura da gente pensar a dívida, né? Primeiro ponto, por que isso é um problema? E segundo, qual é a trajetória dessa dívida? O arcabouço fiscal, quando ele foi implementado, ele traz uma trajetória de dívida controlada, e quando a gente pensa nisso, a resposta que o mercado deu, a resposta que o Haddad deu, eu acho que ele foi inteligente nessa construção. Essa construção ela permeou alguns players de mercado bastante influentes que divulgaram essa ideia. E aí eu abro um parênteses para falar que mercado não é nada mais do que convenções sociais, né? O mercado, essa história de mercado representar a realidade é assim, né? Realidade paralela, só se for, né? Esses novos filmes, né? Das várias realidades, como é o multiverso. O mercado é o próprio multiverso, cada um carrega uma realidade diferente. Mas os preços, eles normalizam todas essas diferentes realidades e levam a um consenso social. Então, eu acho muito curiosa essa percepção de mercado. Eu estou divagando um pouco aqui, mas eu acho que é curioso, acho que vale. O mercado é o consenso social mais frágil que a gente tem. Ele acontece o tempo inteiro e se desfaz. O preço muda o tempo, mas o preço o preço não representa a eficiência dos mercados, né? A teoria da eficiência, dos players eficientes que sempre maximizam o seu retorno. Isso também é lenda, a gente já entendeu que isso não existe. Mas ele reflete o consenso social sobre aquele ativo. Só que esse consenso social muda o tempo todo, como todos os consensos sociais mudam. Só que o do mercado ele muda o tempo inteiro, então ele é fascinante nesse sentido. Então quando a gente pensa em mercado, a gente tem que pensar em consenso social. E eu estou dizendo isso porque quando o plano fiscal foi aprovado, o novo arcabouço, a grande ideia que veio é assim, o risco de cauda foi retirado da mesa. O que isso significa? O cenário horroroso sumiu, porque tem alguma regra. E isso é suficiente para ficarmos otimistas, porque não tem mais aquele caminho maluco de explosão de dívida. Tem algum controle. Esse foi o consenso social que permeou uma boa percepção do arcabouço fiscal. Mas é um consenso social. A nossa pergunta, e é como a gente faz lá na Asset, fala assim, a gente entendeu que o consenso social é esse. Mas o que nós achamos desse consenso social? Que é a mesma coisa quando a gente vê um preço de uma ação, um preço de um ativo, a gente olha e fala assim, esse aqui é o consenso social atual, corrente. Mas o que nós achamos desse consenso social? Ele faz sentido ou ele não faz sentido? Essa é sempre a reflexão que a gente vai fazer, para saber se o consenso social bate com, né, é o que a gente gosta de falar, o nosso bom senso. Né, que às vezes o consenso foge do bom senso. Então, quando a gente faz as contas do arcabouço fiscal, nós fizemos um teste muito simples, que foi assim, vamos imaginar que o arcabouço fiscal seja operado nos próximos 4 anos, exatamente como ele foi aprovado pela Câmara. O que acontece com a trajetória da dívida? Porque junto com o arcabouço fiscal veio uma história do governo de aumentar a arrecadação. Né? Eu vou dar um passo atrás, assim, estou fazendo várias ideias, mas eu vou dar mais um passo atrás, que é assim, o grande problema do fiscal nesse mandato foi uma coisa chamada PEC da transição. Eu não sei se vocês acompanham isso no detalhe, mas a PEC da transição foi um pedido que o Lula fez ao Congresso para abrir espaço para ele poder gastar no início do mandato dele. Essa abertura de espaço de gasto levou uma situação fiscal de superávit primário para um déficit primário relevante no primeiro ano de governo. Então a PEC da transição pegou uma trajetória de primário que estava razoavelmente controlada, ela faz um shift, né? Ela faz uma queda brusca nesse superávit primário, vira um déficit de 1,7 para esse ano. A abertura de gastos foi algo em torno de 230 bilhões de reais, que dá mais ou menos 2% do PIB. Foi isso que o Congresso deu para o Lula no início do mandato, para ele poder gastar, para as pautas sociais, etc. A gente pode discutir, né, assim, a validade, etc. Mas foi isso que o Congresso deu. Só que abriu um buraco. Você tem que fechar esse buraco, se você quiser ter uma trajetória de dívida controlada, porque como é que a trajetória de dívida conversa com o primário? Se você gasta mais do que você arrecada, você precisa de aumentar o seu endividamento. Se você gasta menos do que você arrecada, se você ganha mais dinheiro do que você gasta, você vai reduzindo a sua dívida.
Só que se você aumentou o seu gasto, você abriu mais o buraco, você aumenta o seu endividamento. Então a trajetória de dívida vai subindo, né? E quando a gente fez esse teste, a gente ficou surpreso, porque se você respeitar o arcabouço fiscal estrito sensu, sem aumento adicional de arrecadação, que é o teste para saber se o arcabouço ele é bom ou não, para entregar o objetivo dele, que é o controle do endividamento público, ele gera um aumento de dívida PIB de 18 pontos em 4 anos, 18 pontos do PIB, se você seguir só o arcabouço. 18 pontos do PIB foi o que a Dilma aumentou o endividamento brasileiro em 6 anos de mandato. É igual o que a Dilma fez. Só que a Dilma pegou a dívida PIB em 52%, entregou em 70%. Agora, o governo está pegando em 73%. E se não tiver aumento de arrecadação, ele entrega em 91%, em 4 anos. 91% de dívida é um problema? A gente acha que sim, mas tem gente que acha que não. E aí começam os debates no mercado. Então, quando a gente faz a análise do arcabouço em si, a nossa percepção é que o arcabouço não é ruim per se, assim, ele não é terrível, ele é razoável, mas ele é razoável se tivéssemos saído do ponto de partida de equilíbrio, porque ele mantém marginalmente o controle dos gastos. Só que como o ponto de partida foi a PEC da transição, que abriu um buraco de 230 bi, a regra que é um controle marginal daqui para frente, ela não consegue levar a gente de volta para o zero. Enquanto a gente não volta para o zero, a dívida PIB vai crescendo de maneira acelerada. Então você precisa fazer esse shift de volta. Como é que você faz esse shift de volta? Qual é a proposta do governo? Aumentar a arrecadação. Aumento da arrecadação significa aumento de impostos. Só que o problema desse aumento da arrecadação é que o governo federal arrecada em média nos últimos 10 anos, assim, estrutural, algo ao redor de 17,5% do PIB. Tá? O governo federal. E para ele equilibrar a conta, ele precisa levar essa arrecadação estrutural e recorrente para 20% do PIB, 20,5% do PIB. Só que nunca o governo federal arrecadou esse nível de impostos em relação ao PIB na história do Brasil. Teve uma vez que arrecadou próximo disso, que foi em 2009, quando na saída da crise o país cresceu 7,5%. Então, você aumentar a arrecadação do governo federal em 3 pontos do PIB, não é óbvio, assim, é difícil, especialmente porque para você aumentar a arrecadação, alguém tem que te entregar esse dinheiro. E quem é que tem 300, 250 bi no bolso para entregar para o governo? Assim, essa é a pergunta que a gente faz. Da onde que sai esse dinheiro? E é muito claro no discurso, a gente entende, né? Assim, às vezes essas discussões sobre fiscal sempre levam, esse cara é de direita, outro é de esquerda, assim, esquece, assim, para mim... Eu tento ser, eu não sou apolítico, mas como analista, assim, a gente tenta mesmo, nem sempre a gente consegue, mas esse é o objetivo. Mas o que, assim, a promessa do governo Bolsonaro com Paulo Guedes, essa era a tese do Paulo Guedes, assim, tentando simplificar, era que o excesso de arrecadação, da qual ele precisava também para reduzir o endividamento do país, viria da redução da máquina pública. Então, vender ativo, congelar o salário do funcionário público, não dar aumento do salário mínimo. Essas eram reduções de gastos do governo, ou desalavancagem, que é venda de ativo, e aí você recebe isso como receita e faz uma redução de dívida pontual. A estratégia do Paulo era assim, a máquina é muito grande e eu vou usar da máquina para reduzir o endividamento. A proposta do Haddad é o oposto. Ele fala assim, eu tenho que aumentar a máquina, eu preciso de expandir meus gastos, eu preciso de ajudar mais as pessoas, o governo precisa de chegar mais longe na vida das pessoas. Eu tenho que tirar esse dinheiro de alguém. De quem? Da elite econômica, do establishment. Então, a briga desse governo em relação à arrecadação é com as grandes empresas e com as pessoas mais ricas, né, da sociedade. E essa é uma briga sempre intensa, porque é governo versus establishment. Quem é mais forte no Congresso? Quem tem mais influência? E aí a gente tem que lembrar que a gente entrou nesse governo com um Congresso muito distinto do que a gente tinha antes, né? Eu acho que a grande característica do Bolsonaro, eu não tenho nenhuma simpatia, mas eu acho que a grande característica do fenômeno político do Bolsonaro foi organizar a direita. A direita perdeu a vergonha de se expor. A direita no Brasil não existia, ela era travestida no PSDB. Eu, particularmente, sou um PSDBista. Assim, né? Sempre votei no PSDB minha vida toda, etc. Mas tinha muita gente que se encontrava no PSDB, mas que não acreditava naquelas propostas. Ela mais à direita, mas eram mais
factível que tinha. E o PT fez essa característica de chamar o PSDB de direita, mas o PSDB nunca foi um partido de direita, ele é um social-democrata, né? Ele está no centro. O Fernando Henrique era um centro-esquerda, o Alckmin era um centro-direita, mas acabou virando o vice do Lula. Mas assim, dentro do PSDB você tinha um pouco essa história. Como o Bolsonaro organizou essa direita e muita gente se identificou com a pauta, o Congresso representou muito essa dinâmica. Então é um Congresso mais conservador, que torna mais difícil essa batalha do governo contra o establishment, para conseguir esses 3 pontos de arrecadação. Então essa é a batalha que a gente está vendo a olhos vistos, assim, diariamente no jornal, e que, na minha ótica de analista, eu acho fascinante acompanhar. Mas o que manda nos preços de mercado é o consenso social. Então, quando você perguntou, o mercado se sente confortável com o arcabouço fiscal é suficiente para investir, o consenso social é que manda, pelo menos temporariamente. Como o Bruno falou, os preços de curto prazo são fluidos, são voláteis. Mas esse é o consenso social. O consenso social se agarrou na história de o risco de cauda saiu, do qual eu particularmente discordo. Mas o consenso está carregando por aí. Perfeito, obrigada. Vou seguir com a próxima pergunta, que é também falando sobre um pouco da perspectiva da Mar, que você estava falando agora, nessa última resposta. Mas na última carta da Mar, chamada não necessariamente sobre política monetária, vocês discutem o posicionamento do Banco Central em relação à taxa Selic, que ainda se encontra muito elevada. Então, na opinião de vocês, quais pontos foram determinantes para determinar esse corte na Selic de 0,5 ponto percentual? Posso seguir aqui? Esse tema da carta, eu gosto dele, assim, eu escrevi a carta com a ajuda da turma e tal, mas eu acho que essa história do não necessariamente, ela nasceu dos nossos debates internos, porque toda vez que alguém faz um argumento, sempre tinha, que agora não tem mais, ninguém mais tem coragem de levantar essa bola, mas para todo argumento alguém falava, não necessariamente isso é verdade. E isso me deixava louco, porque qualquer coisa que eu diga, se você me responder que não necessariamente o que eu estou dizendo, qualquer pessoa está dizendo é verdade, você está certo. Só tem um argumento que se eu fizer para você, você falar para mim, não necessariamente você está certo, eu vou falar, não, nesse você está errado, que é, eu vou morrer. Né? É a única verdade definitiva que não necessariamente não vale. Né? Então, esse argumento do não necessariamente me desespera. Assim. Não necessariamente é uma covardia com um bom argumento. Agora, se o que sobra para se contrapor a um argumento é o não necessariamente, aí a gente vê pela ótica oposta. Então, significa que o argumento é muito bom. Porque quem quis discordar de você só sobrou não necessariamente. Não necessariamente é a melhor ratificação de que você está no caminho certo. Né? Então, eu tenho usado muito essa reflexão, esse conceito com a turma, para o foco ser o que provavelmente é o mais correto. Né? E não o que é o correto, porque o correto não existe. A gente está falando de consensos sociais, a gente está falando de preços fluidos, a gente está falando de interpretações. Então, essa reflexão trazida para a política monetária, a nosso entendimento é que, fugindo de tentar julgar o que é o certo e o que é o errado o Banco Central fazer, que é sempre muito arriscado, porque nós temos o nosso repertório, a nossa história, a nossa forma de pensar, então por que é o certo ou é o errado? Eu não sei qual é o certo ou é o errado, eu tenho minha opinião, não significa que ela é certa ou que ela é errada, né? É mais uma opinião num mar de opiniões. Mas o que nós tentamos fazer é falar assim, poxa, mas qual é o principal objetivo do Banco Central e qual é o principal risco dele? E o principal objetivo dele é trazer a inflação à meta e o risco é perder a credibilidade de que vai trazer a inflação para a meta. Perder a credibilidade para o Banco Central é o erro mais grave que ele pode cometer, de todos, porque custa muito caro para recuperar. Eu não sei se é claro para todo mundo, mas quando Keynes inventou a macroeconomia, ele estava tentando resolver o problema da volatilidade do PIB, a volatilidade extrema. Né? Eu sempre gosto de trazer o contexto, porque o Keynes estava ali no pós-Primeira Guerra, assistindo o que estava acontecendo com a Alemanha e estava achando que aquela história podia servir de um caldeirão para uma situação pior. E ele estava imaginando que se políticas macro pudessem ajudar a suavizar o PIB, né, o ciclo econômico, isso tornaria menos fértil para populistas radicais crescerem.
Essa era a lógica, pelo menos na minha interpretação do Keynes. E é fascinante essa solução que ele alcançou. Ele realmente alcançou uma ferramenta muito eficiente para reduzir essas flutuações. E a política monetária serve para isso. Quando o Banco Central sobe os juros, ele está desacelerando a economia para que a economia não vá para o extremo, que depois ela tem que ir para o extremo de cima, para depois que ela tem que ir para o extremo de baixo. Então ele tenta antecipar esses movimentos para que, por mais que os ciclos existam, eles sejam menores. O ponto máximo não seja tão distante do ponto mínimo, porque essa queda é que gera dor social. E a dor social é o que geram as crises, é o que geram as revoluções, é o que geram os experimentalismos. E quando você consegue reduzir essa volatilidade, a tendência é que as sociedades consigam construir mais. Né? A gente fala, uma outra maneira de falar isso é o pêndulo político. Né? Os países emergentes, eles tendem a ter um pêndulo político maior. Então, você está numa extrema esquerda, de repente você vai para a extrema direita. A gente está vivendo isso com a Argentina agora, não sei se vocês acompanham, mas eu morei na Argentina. Minha esposa está aqui, morou comigo também, obviamente. Mas a Argentina é um caso muito curioso, porque eu dizia, quando eu saí da Argentina em 2016, eu dizia assim, eu fiquei muito impressionado com o quão de esquerda o país é, assim, estrutural, culturalmente, e eles ainda vivem uma história de industrialização do país, uma coisa getulista, que no caso deles é peronista, né? A tese do peronismo segue viva até hoje, assim, são 100 anos depois, essa tese morreu, ela não serve para um país de 40 milhões de habitantes. A indústria serve para a China, que tem 1 bilhão de habitantes e tem mão de obra barata, e por isso é competitiva produzindo indústria básica. A Argentina não vai ser assim, né? E tem os exemplos já, o Canadá é um exemplo, a Austrália é um exemplo, o Chile é um exemplo, de países pequenos, exportadores de commodities, que conseguiram se equilibrar. Mas ainda assim, essa cultura, né, da industrialização da esquerda, ela é tão forte que ela mantém esse pêndulo muito tempo lá, até que vem uma crise muito forte e a população assim, fica revoltada ou muito insatisfeita, que a gente viu em alguma magnitude no Brasil, né? O Bolsonaro é o resultado um pouco desse cansaço com a política, mas na Argentina ele é mais intenso. Então, a gente viu nas primárias da Argentina, quem venceu a primária foi um anarcocapitalista, uma coisa que a gente nem sabe o que é direito, né? Nunca ouviu falar desse troço no Brasil. Mas um cara que quer acabar com o Banco Central, falou assim, primeira coisa que eu vou fazer no dia que eu for eleito presidente é acabar com o Banco Central, dolarizar o país, não sei o que é. Então, esse pêndulo, quando ele vai de um ponto muito radical de um lado e vai para o radical do outro, o próximo destrói o que o anterior fez. Aí o anterior, todo mundo faz alguma coisa boa. A esquerda, a direita, todo mundo faz alguma coisa boa. Todo mundo faz alguma coisa ruim, mas todo mundo faz alguma coisa boa. O problema é quando o seguinte quer desfazer até as coisas boas que o anterior fez. Né? E aí você não anda para frente. Então, quando o pêndulo ele é muito amplo, você nunca consegue andar para frente. Né? E aí o país anda para trás, na verdade. Acho que o Brasil ultrapassou esse movimento. Mas, assim, voltando à política monetária, acho que o Bruno tocou muito bem nesse ponto. Assim, a política monetária deixou de ser tema de jornal. Né? Assim, a gente não discutia mais isso. Pô, tinha sumido isso. Quando eu entrei no mercado, a Selic era tema da capa de jornal. A Selic vai subir, a Selic vai cair. De repente sumiu. A Selic deixou de ser um tema relevante. Outros temas de reformas, etc. Sei lá. Até crise política. Selic sumiu do mapa. E, curiosamente, e aí não tem como não apontar essas coisas, porque eu acho que elas são muito, muito óbvias, o Lula trouxe o tema da Selic. Quando ele foi eleito, ele começou a falar repetidamente. Ele falou assim, a Selic está errada, a Selic tem que cair. Na minha época, os industriais não deixavam a Selic ficar nesse nível assim, todo mundo batendo o Banco Central todo dia. Ele que começou o tema. E ele começou a ser criticado, mas o tema começou a permear. Até o ponto que ele viu que a tese, a ideia, eu acho que tudo na sociedade é uma briga de ideias. E aí as ideias vão sendo adotadas e as que vão sendo mais adotadas vão vencendo. Né? O Lula lançou a ideia, forçou a ideia e aos poucos ela foi sendo absorvida por esses players que ele cativou, ou ele provocou. E a galera começou a reverberar. Até que o mercado começou a reverberar e começou um debate público sobre política monetária que tinha virado uma coisa técnica. E a coisa mais curiosa de todas é assim, existe uma crítica enorme à Selic, né, ao nível da Selic 3,75, quando estava, né, agora 3,25.
ela é alta, etc., mas o PIB não para de surpreender, o desemprego não para de cair, e apesar da Selic alta, não havia a tal da dor social, que o aperto das condições monetárias gera. Por que o Banco Central aperta as condições monetárias? Para desacelerar a economia. Porque ele acha que a economia está overaquecida, e se ele deixar a economia ficar overaquecida, uma hora ela vai desmanchar de maneira radical. Então ele desacelera antes, para fazer essa transição suavizada. Só que nós não vimos os efeitos da política monetária na economia real. A gente não viu demissão, a gente não viu empresa quebrando, a gente não viu desemprego subindo, a gente não viu salários caindo. Essa dor que a política monetária gera, ela é necessária para atravessar os ciclos, é isso que ela produz. Mas não como um fim em si mesma, mas para suavizar esse processo, porque se você não faz, eventualmente ele vai vir pior ainda na frente. Então, a pressão sobre o Banco Central foi enorme, mesmo sem a dor social ter aparecido. Então, a inflação caiu, na nossa percepção, por motivos extras, commodities, ciclo de estoque global, que ajudou os bens a caírem. A inflação de serviços caiu muito pouco, que é a parte mais sensível ao ciclo econômico. Mas o Banco Central chamou para si a queda da inflação headline, que não foi por conta do ciclo, dizendo que foi por conta dele. Né? E falou, fui vitorioso. E falou assim, se eu fui vitorioso, eu posso cortar os juros. Só que quando ele toma essa decisão, para nós ela parece arriscada demais. O certo ou errado eu tento fugir, mas eu falo assim, é uma decisão arriscada? E se ele estiver colocando em risco a credibilidade? E se a percepção foi de que ele fez um movimento político, porque o Lula começou o movimento e ele eventualmente sucumbiu, e a diretoria está sendo trocada, e essa história significar uma queda de credibilidade que aos poucos vai se perdendo e a gente tem um problema muito maior. Esse é um risco que eu acho que não vale a pena correr. Então, na história do Não Necessariamente, a ideia era um pouco pensar como o banqueiro central, em que o único objetivo dele é a inflação na meta. Ele fala assim, é um bom risco ele cortar os juros agora, ou faz mais sentido ele esperar um pouco mais para ver essa inflação consolidar? E para a gente, claramente, o melhor risco era ele esperar para se consolidar, mas por motivos pressão, ou ele se convenceu. Eu vejo, depois da decisão da Selic, o Roberto Campos tem dado entrevistas incríveis, dizendo assim, nós fomos o país que teve mais queda da inflação com menor custo social. E aí ele mostra o gráfico, ele fala assim, a gente teve queda da inflação com queda do desemprego. Pô, mas se o Banco Central que operou a queda da inflação era para o desemprego subir, a atividade cair, né? É assim que funciona. Aí ele vira e fala assim, não, a gente operou a queda da inflação com o desemprego caindo. Falo, pô, mas desemprego, com o PIB surpreendendo para cima, crescendo acima do potencial. Eu falo, não, calma aí, que tem alguma coisa de errada aqui. Pô, não acredito que eu olho para ele e falo assim, não acredito que ele está falando isso. Ou ele está acreditando na história que ele criou para ele mesmo, ou eu assim, eu brinco que nos Estados Unidos é perfect landing, no Chile é hard landing, nos Estados Unidos é perfect landing, no México é no landing, e no Brasil é wonder landing. Isso é um pouco... Passa a bola, já falei a beça. Acho que a gente pode até direcionar outra pergunta aqui para o Bruno, que também permeia esse assunto de política monetária, que é a taxa de juro real neutra do Brasil. Né? O Banco Central estipula essa taxa em algo em torno de 4,5%. E, na sua visão, Bruno, agora direcionando um pouquinho mais para você, tem cabimento de uma revisão dessa taxa, seja para cima ou para baixo, para a gente se enquadrar, entender melhor como é que essa conjuntura atual se apresenta para a gente da Selic? Então, primeiro ponto, a gente não sabe qual é essa taxa de fato. Eu acho que a taxa neutra é uma grande convenção, né, que a gente criou, mas é muito difícil, é não observável. A gente não sabe qual é, obviamente tem uma série de modelagens que te ajudam um pouco a ter alguma ideia de qual seria. Tem fatores que, macro que afetam. Um deles é o próprio endividamento, vai afetar a tua taxa de equilíbrio. Voltando ao ponto atrás aqui do Coutinho, né, do não necessariamente, pode ser botar a discussão assim, o que era a decisão tecnicamente correta, que é tipo assim, usando todo o arcabouço de técnico, você não tem tanta margem de manobra quando você usa o arcabouço técnico. Né? Obviamente que não é uma decisão puramente técnica, né? Não é uma decisão, não parece ser. E qual é a decisão ótima, dado
a realidade, né? Quer dizer, a realidade ela domina, né, o curto prazo. Então, voltando aqui à tua pergunta, a gente não sabe qual é o número, vai depender, é uma questão, vai depender do endividamento. Eu acho que as discussões aqui no Brasil, esse lance que o Bruno falou aqui do Roberto Campos é uma alucinação, assim. Eu acho que o Roberto, ele é um bom operador. O que eu chamo de operador? Assim, é um cara que otimiza bem o curto prazo, entende bem uma situação e otimiza bem o curto prazo, e não é um bom policy maker. Tem uma diferença enorme. Assim. Muita gente no mercado fala assim, cara, mas o cara deveria cortar os 50, porque está a venda, se ele que está alta, não sei o que está desinflando. Policy maker não é isso. Policy maker é o cara, tipo assim, ele te dá um frame do que ele vai fazer, dado uma série de circunstâncias, e aí, obviamente, que os agentes se comportam de acordo com aquele frame, aquele negócio, ele consegue de forma muito melhor fazer com que as pessoas, obviamente, sigam o que ele quer que as pessoas, que ele gostaria que as pessoas seguissem. O Roberto, eu acho que ele tem um lado de operador, assim, de curto prazo, de otimizar, e obviamente quando ele bota um gráfico como esse, ele tá, eu acho que, que o Bruno falou que a gente é o único país onde a gente conseguiu com menos dor desinflar, ele está querendo meu chute, tirar a pressão política de cima dele, entendeu? Eu acho que não precisa disso. Mas porque eu estou falando isso tudo, misturando as duas perguntas. Eu não sei qual é o neutro. A gente está vivendo uma fase aqui no Brasil um pouco parecida com a fora, assim, os dados de inflação estão com uma cara melhor. Eu sou da ponta muito clara, que é da ponta acho, contrária do Bruno, que ele deveria cortar, de fato, eu acho que ele fez certo, mas não por questões técnicas. Acho que tinha espaço para fazer um pouco, e diminuiu muito a pressão política, e eu acho que o ótimo é inimigo do bom aqui no Brasil. Eu não sei quais seriam as consequências se ele fosse turrão e fizesse tecnicamente correto. Poderia ser muito pior. Mas dito isso, eu acho que tem uma chance razoável de a gente estar arriscando a credibilidade, como ele falou. Pegando o gancho do juros neutro, que é um tema também fascinante de debater, é difícil de achar qual é o juros neutro, mas debater sobre ele é incrível. Mas assim, a maneira que eu gosto de pensar sobre o juros neutro, né, o juros neutro é o que mantém o hiato estável no ponto de equilíbrio, hiato fechado, né? Hiato da economia, todo mundo é economista, né? Administrador é economista. Eu sou administrador, então eu falo como um visitante na área, mas enfim, formei aqui na PUC também. O que a gente pode olhar para tentar inferir o que está acontecendo com o juros neutro é para onde o hiato está indo, porque se você alcançou o seu juro de equilíbrio, o hiato deveria estabilizar. E a melhor métrica de hiato, assim, tem várias métricas de hiatos, né? Assim, especialmente durante muito tempo no Brasil se usou o hiato industrial, o hiato de estoque, né? Tem espaço para produzir mais carro e etc. E não é mais assim, né? A economia mudou, é uma economia muito mais serviços, as medições são difíceis. Na nossa percepção, a melhor maneira de medir o hiato é o desemprego, porque é o que te diz se tem força de trabalho ainda para entrar no mercado. Ou se não tem mais, porque se não tem mais força de trabalho e você continua demandando trabalhador, o salário sobe, inflação generalizada, né? Então, o que nós vemos é uma queda de desemprego constante, né? Assim, desde que os juros foi para 13,75, o desemprego não para de cair. Então, será que esse juros neutro foi suficiente para estabilizar o hiato? Eu digo que não. Ele não foi suficiente para estabilizar o hiato, porque o desemprego sai caindo, o desemprego está em 7,9, que é o menor nível desde a Dilma. Então, aí você fala, então significa que 3,75, o juros real, há 23 meses atrás, o ex-ante, né, que é 1 ano daí, menos o foco de 1 ano, que é mais ou menos como a gente mede o quão apertada a política monetária está, ela ultrapassou 6% de juros real há 23 meses atrás, mais ou menos. Aí, se você me perguntar, 6% de juros real não é restritivo? Eu vou falar, conceitualmente é. Mas eu só consigo provar que ele é restritivo se a economia reagir a esse juros real. Se a gente tiver aumento de desemprego, se tiver desaceleração econômica. Se não tem isso, eu fico em dúvida, eu não sei dizer. Porque
Se o lag da política monetária, como o Banco Central diz, é de 12 a 18 meses e faz 23 meses que esse juro real já ultrapassou 6, por que não gerou os efeitos esperados? Então tem alguma coisa que está no ar. Então você está dizendo... Então uma pergunta seria, então eu estou dizendo que o juros real de 6, 7 chegou a 9%, ele não é o neutro, ele é abaixo do neutro, por isso a economia não desacelerou? Não, porque tem outras forças impulsionando a economia, principalmente fiscal, né? Então, essa é a dificuldade de saber qual é o juros neutro. Se não tivesse nenhum outro impulso adicional na economia, se o fiscal tivesse estável, né? Fiscal a gente tem que pensar sempre como impulso fiscal, então comparar o superávit desse ano com o superávit do ano passado. Como o superávit desse ano o déficit vai ser muito maior do que no ano passado, você tem um impulso, que tem um aumento de gastos. Então você não sabe dizer o quanto é o impulso fiscal que está fazendo a economia andar, mas o que a gente pode dizer é que os impulsos que foram dados à economia são maiores do que a restrição dos juros, que os juros promoveu. Colocando as duas forças juntas, o resultado é um desemprego em queda. Então o impulso é maior do que a restrição dos juros. E aí é onde eu vejo que eu não concordo com a queda, porque eu acho que a inflação, como o Bruno falou, ela caiu, mas diferente dos Estados Unidos, a parte mais sensível ao ciclo econômico caiu muito menos e pouco, e está muito resiliente. Então, se esse impulso permanecer, se a gente não entendeu direito o que está acontecendo, e principalmente a parte headline, que teve uma queda muito grande por conta do cenário externo, se ela começa a devolver, ela caminha em direção à inflação de serviços, que é a inflação mais estrutural. E aí a gente vai para uma situação pior. Só para fazer uma observação aqui, eu acho que o Bruno está se referindo à taxa de juros neutra de curto prazo. Ou curto ou longo. Não, mas é porque a de curto, eu acho que não tem dúvida que por diversos fatores ela subiu um pouco de fato mesmo. Acho que não tem a menor discussão. Tem uma discussão que ela é mais, que eu estava até começando a falar no início, era um pouco mais teórica, que é qual é a tua taxa neutra de equilíbrio, que ela olhando lá na frente. Exatamente o que o Bruno falou, que equilibra oferta e demanda, pode ser, você pode até falar de investimento popular. Tem uma série de discussões sobre o assunto, tem uma série de abordagens que você pode ver, mas essa é não observada, eu achei uma questão mais teórica e afetada por outros fatores. Dito isso, o que ele falou é o que o arcabouço técnico deveria justificar a decisão agora, que você já conseguiu observar essa abertura de slack para que vai, obviamente, quando você começa a abrir slack, subir o desemprego, que é a melhor medida, a gente também usa muito o desemprego como a melhor medida de... Você, nesse momento, você tem muita confiança que você vai desinflar, e é nessa hora você deveria começar a ajustar deveria mudar o teu padrão de política monetária para ele virar um impulso e não um freio de mão. Geralmente é feito assim, dessa vez foi feito, talvez a gente tenha botado a pressão política na equação e a gente ajustou um pouco. A discussão de ajuste de política monetária eu acho até correta agora. Ela não é muito usual, mas eu acho correta, assim, você cortar 300 pontos, 400 pontos para abafar, para segurar um pouco o político. Parece que a alternativa, como eu falei antes, seria um negócio que poderia ser desastroso. A gente não sabe dizer, mas assim, olhando para 3, 4 meses à frente, tirar 300 pontos a Selic, que ainda deve continuar na teoria restritiva, não parece ruim da pressão política. Perfeito, obrigada. Vocês comentaram sobre o ponto que é sobre a próxima pergunta, que é da credibilidade do Banco Central, que, enfim, permeia vários assuntos no momento. E a gente sabe que a credibilidade hoje é baseada na capacidade do Banco Central de atender às expectativas do mercado e de se manter a meta ao mesmo tempo. Além disso, a gente sabe que revisões da meta não são bem vistas pelo mercado. Então, junto a isso, e sabendo que a expectativa do IPCA dos próximos 2, 3 anos está na faixa de 3,5%, que está dentro da meta, considerando o intervalo de tempo, qual a opinião de vocês em relação ao Banco Central, para se existe perda de credibilidade se eles resolverem ajustar a meta? Bom, eu estou claramente na ponta mais ortodoxa aqui, né? Então, eu acho, assim, vamos lá, né? Desenhar um modelo de pensamento. Eu sempre tento fazer isso, assim, para
para clarear. Mas quando a gente fala em credibilidade do Banco Central, tem uma coisa que é mais profunda do que a credibilidade do Banco Central, que é a credibilidade na moeda, né? O Banco Central é o guardião da moeda. Essa é a verdadeira função dele, né? Assim, né? Suavizar os ciclos significa ser guardião da moeda. Com a experiência da Argentina, a primeira pergunta que todo argentino me fazia quando eu cheguei lá era assim: você acredita no real? Sim, acredito. Assim, mas você, quando compra um apartamento e vende, você negocia em real? Eu falei, sim, a gente negocia em real. Cara, quando você negocia o teu salário com o teu empregador, é em reais? Sim, é em reais. Que loucura! Vocês são muito doidos. Aqui é tudo dólar. Por que todas as coisas são negociadas em dólares? Porque eles não acreditam na moeda. Eles não acreditam. Parece... É muito profundo isso. É uma convenção social, né? Você acreditar na moeda ou não. Você coloca a sua poupança na moeda, né? A pergunta que eu esqueci de falar assim, a última era: mas e a tua poupança? Está em que moeda? Assim, bom, majoritariamente em reais. Caraca, você vive em outro planeta. Isso aí é Marte. Mas por que isso chama tanta atenção do argentino? Porque ele não acredita na moeda. Por que ele não acredita na moeda? Qual o problema de você ter as suas poupanças numa moeda que você não acredita? A descredibilidade na moeda significa inflação. Significa ela perder valor em relação aos bens reais. Então, quando você vai comprar um bem real, você usa uma quantidade de moedas, um mês depois você vai comprar aquele mesmo bem real, você tem que usar uma quantidade de moeda muito maior, porque ela perde valor no tempo. Então, você não quer ter suas reservas nessa moeda que perde valor em relação aos bens reais, porque toda a lógica de pensar poupança, ela está relacionada ao seu custo de vida, à sua característica de vida, né? Então, se você tem a vida, você estuda na PUC, você vai tomar uma cerveja, não sei, mas antes vocês tomam cerveja, o boteco aqui da... Qual era o nome? Até esqueci, o Arthurzinho que comprou o boteco e depois fechou. Mas, dependendo dos seus costumes, você vai ter aquele custo de vida que é o que você quer manter. Então, a moeda que o seu dinheiro está depositado, ele tem que acompanhar. Ele não pode perder valor em relação à sua cesta de consumo. Tá? Então, essa é a coisa mais profunda da credibilidade do Banco Central. A perda de crença na moeda. E quando isso acontece é gravíssimo. E por isso é um tema tão delicado. E qual é o primeiro sinal da perda da credibilidade? Quando as pessoas não acreditam que o Banco Central vai entregar a meta que ele mesmo anunciou que ia cumprir. Essa é a primeira sinalização da perda de credibilidade do Banco Central, que significa a perda de credibilidade da moeda. Então, toda vez que ele anuncia uma meta e ele muda a meta no meio do caminho, a não ser que tenha uma explicação muito razoável, é perda de credibilidade na veia. E perda de credibilidade é um tema complexo, porque para você conquistar a credibilidade, você vai ter que, né, assim, aquele negócio de César, né, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto, né? Você vai ter que se você falhou uma vez, você vai ser exigido muito mais para que se comprove que você não vai falhar de novo naquele mesmo lugar. Então, é custoso reconquistar a credibilidade. Então, assim, perder credibilidade é uma coisa séria. Quando o Banco Central, né, você comentou, a expectativa de inflação está em 3,5%, ela está na meta no range. Não existe meta no range, existe a meta, né? O range, ele é pensado para os choques inflacionários. Vem um choque, vem, sei lá, guerra na Ucrânia, o preço do petróleo explodiu, você tem um espaço para absorver os choques, mas a meta é a meta. Assim, então, o Banco Central, para a conquista de credibilidade, tem que perseguir a meta. E o Roberto Campos, durante um bom tempo, ele usava um gráfico na apresentação dele, que eu particularmente acho muito bom, que era todas as vezes que o Banco Central brasileiro mudou a meta para baixo, e a meta veio se alterando para baixo ao longo dos últimos anos, assim que o Banco Central, que o CMN anunciava, o CMN é um triunvirato, né? É o presidente do Banco Central, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Toda vez que o CMN anunciava a mudança da meta para baixo, as expectativas do mercado caíam automaticamente exatamente para o anúncio do CMN. Porque ninguém tinha dúvida de que o Banco Central ia entregar a inflação na meta. E isso dá credibilidade na moeda. E isso deixa a gente confortável para ter a nossa poupança em real, etc, etc. Agora, as expectativas estão em 3,5% e a meta é 3%.
E ele está cortando juros mesmo com as expectativas fora da meta. Então, essas são as tecnicalidades, usando o termo que o Bruno usou, que me deixa preocupado em relação a como o Banco Central persegue credibilidade. E credibilidade é delicado. Então, toda a discussão de dependência do Banco Central, quando foi aprovado finalmente, né, ela vinha para que as decisões do Banco Central não fossem afetadas pela ótica política. Essa é são coisas meio básicas, mas por que cargas d'água sequer o Banco Central independente? Para que a política não afete a tomada de decisão dele. Para que ele possa tomar decisão puramente técnica, porque ele tem uma única função: resguardar a credibilidade da moeda. Só que quando, esse é assim, o nosso ponto de divergência, né, que é saudável, e ele está certo, eu estou errado em relação aos mercados. Eu estou perdendo dinheiro, ele está ganhando. E está tudo certo, assim, é assim que a vida toca assim. Né? Mas, na nossa percepção, quando ele toma a decisão, e o argumento para defender a decisão dele é que se ele tivesse feito a decisão técnica mais correta, teria um problema político, é a prova de que ele tomou uma decisão política, mesmo sendo o Banco Central independente. Então, pô, calma aí, deixa eu me organizar aqui de novo. O cara fez o Banco Central independente para não ser influenciado pela política, mas a política ameaçou que se ele não tomasse a decisão como a política queria, a política ia tirar a independência do Banco Central, e para ele proteger a independência do Banco Central, ele tomou a decisão que a política queria que ele tomasse. E caraca, entrou em looping. Bom, então não tem independência no final das contas, né? Então a gente voltou para um ambiente de influência política sobre as decisões técnicas que batem na credibilidade da moeda. Pô, assim, e aí, mas beleza. A realidade da vida é outra. Perfeito, concordo 100%. Mas a minha interpretação errada era de que a característica do board do Banco Central, como ele é, ia defender a tecnicalidade e fazer a coisa, né, mais provavelmente correta, que correria menos riscos. A gente viu um Banco Central com características muito políticas não faz muito tempo, que foi o Tombini. O Alexandre Tombini foi o presidente do Banco Central no mandato da Dilma. E todo mundo, essa história é clássica, todo mundo quando vai encontrar ele no Banco Mundial, aonde ele foi alocado, depois de ter se considerado o pior presidente do Banco Central da história do Brasil, todo mundo que vai lá conversar com ele diz que a primeira hora de conversa é com Tombini explicando o que teria sido o Brasil se ele não tivesse tomado as decisões que ele tomou. Mas as decisões que ele tomou criaram uma confusão, descredibilidade do Banco Central, alta da inflação. Aí ele falou assim, mas você não tem ideia que se eu não tivesse feito os erros que eu cometi, teria sido muito pior. Pô, aí eu não sei, cara. Eu sei que a decisão final que você tomou gerou um resultado muito ruim. Mas essa defesa é estranha, né? Não, mas se eu não tivesse tomado essa decisão ruim, teria sido ainda pior. Beleza, vamos que vamos. Então tem essa discussão do normativo versus positivo, né? A gente gosta de ter assim nos mercados, mas falar do Tombini aqui um negócio para o Bruno, que é o seguinte, eu acho que vale a pena você bater um papo com o Berriel. O Berriel é convicto que ele está falando a verdade e que isso é a verdade. Convicto. Convicto. Ele é convicto que seria muito pior. E ele se aconselhava com o Thiago. O Thiago é daqui, né, da PUC também, se aconselhava com ele. E o Thiago é defensor do Tombini, porque a nossa turma toda sapeca a bolacha no Tombini. O Thiago é defensor porque acha que seria muito pior. Não, sem dúvida que a pergunta, o Bruno já respondeu, assim, não é tecnicamente correto você, meta é meta. Eu só acho um ponto aqui, que talvez a gente, dada a discussão toda e essa história que o Bruno falou, como é que o Banco Central, que ele fez a questão e conseguiu a independência, toma uma decisão política. Talvez assim seja uma prova de que a gente está fadado ao fracasso. Em que sentido? Assim, a sociedade, a gente sabe que ter moeda própria, né, ter moeda crível, tem um valor enorme. Só não tem que pensar nesse assunto, já gera um valor enorme para a gente fazer comércio, fazer negócio, estar aqui. Imagina você está morando na Argentina, você está preocupado com o que está acontecendo do dia para o dia seguinte. Como é que você vai conseguir um câmbio? Deve ser uma preocupação enorme, uma perda de produtividade enorme. Então a gente conquistou isso, e
como o Bruno falou, a discussão da Selic era uma discussão totalmente na 10ª página de jornal. Mas eu acho que como país emergente a gente não conseguiu perceber o quanto que isso não é for granted. E o Roberto está só dizendo para você que a independência, ela de fato ela não existe. Porque se essa regra poderia mudar por causa de uma decisão mais turrona que ele estava tomando agora. Então, você pode falar, Bruno, se isso é verdade, como você não negocia com o tigre, você com a sua cabeça dentro da boca dele, que era aquela frase famosa do Churchill, que não é dele a frase, era melhor ter sido turrão, porque na próxima crise, os caras vão acabar rasgando a independência anyway, é só uma questão de tempo. Pode ser que seja isso, pode ser que a gente esteja fadado ao fracasso, pode ser que a gente esteja fadado ao problema de como a gente tem um endividamento alto, a gente não vai conseguir ter um Banco Central independente no Brasil. Ainda mais com um governo que tem um arcabouço, como o Bruno falou, que obviamente que os gastos, cresce gasto todo ano. Então, a gente só vai conseguir ter se o destino der a sorte para a gente de ter, né? As commodities sobem, a arrecadação sobe, etc. Mas com endividamento alto e sem convicção de que ter moeda é muito melhor para a sociedade, talvez tudo que a gente esteja vendo agora é uma briga sem grande propósito. A gente já tá morto sem saber. Esse troço vai acabar daqui a pouco. Mas respondendo a tua pergunta, que ela é um pouco mais técnica, é esquisito mesmo de fato cortar com as inflações acima da meta. A gente nunca tinha visto isso antes, eu não lembro de ter visto isso antes. Geralmente está na meta, ainda mais lá na frente, até mais porque isso aqui não é o mercado, isso aqui são os modelos, né? Esses modelos de... O foco já mais longo, assim, você se baseia nos modelos. Os modelos aqui no Brasil têm convergência para a meta endógena no modelo. Então está um pouco acima, mostra que o mercado desconfia um pouco, não justificaria um corte de juros agora. Essa conversa a gente já teve aqui de várias perguntas. Muito bom, então vamos lá que a gente está com um tempinho apertado, tem bastante pergunta para fazer ainda, muito interessante. Direcionar isso aqui um pouquinho mais para o Cordeiro sobre commodity, né? Na última carta de gestor do K10, a principal posição de vocês foram os commodities e vocês divulgaram a posição comprada em petróleo e vendida em grãos e minério de ferro. Eu queria te perguntar como é que funciona o investimento em commodities, como é que vocês formulam as teses desse investimento lá no K10? Então, quando nos nossos... Acho que o fundo do Bruno é um fundo multimercado também, a gente pode operar diversos mercados, né? Grosso modo, tem os mercados financeiros e tem os mercados de mercadorias de commodities, né? Pode ser desde agrícolas, energia, metais, etc. E há muito tempo atrás, por questões obviamente de comércio, obviamente que facilitar as negociações, a gente criou os mercados futuros, né? E mercados de swap, mercado a termo. Nada mais é que você, imagina que você é um produtor de açúcar, você quer vender a tua safra do ano que vem, você gostaria de mitigar o risco, né? Vender uma parte da sua safra porque o preço está alto e você vai ter um lucro, você queria mitigar o risco daquele preço cair e você não conseguir ter aquele lucro. Tinham vários players no mercado que se colocavam à disposição de absorver aquele risco. Seja outros consumidores, imagina que você é um país que não tem o açúcar, não produz o açúcar. Você fala assim, caramba, o Brasil, tem vários produtores no Brasil que querem vender a prazo, a gente compra a prazo, porque vai que esse preço continua subindo, a gente vai perder. Então, no meio do caminho, tem pessoas como a gente que compram esses contratos e vendem esses contratos. São contratos futuros, contratos a termos, etc. A gente não compra a mercadoria física. Então, dando 2 passos atrás, os mercados financeiros, geralmente é um security, é um emissor, seja de dívida, seja de equity, te fala as características da emissão, você fala que isso aqui é bom ou não, aí você troca reais por ele hoje, você entrega reais, você entrega moeda à vista e recebe um streaming de pagamento futuro. Geralmente os securities são assim, então assim, se for um título público, você dá o dinheiro para o governo e ele te dá uma série de cupons, né, de pagamentos de cupom à frente e o principal no final.
Quando é equity, você tem um pedaço da companhia, você tem um direito a ter um pedaço dos dividendos que sobram todo final de ano. Quando é crédito, você tem direito ao retorno do crédito também. Mas quando você compra uma commodity, um direito de comprar uma commodity, o que você está comprando? O direito de você receber lá na frente uma mercadoria física. Então a gente, no K10, a gente tem uma parte lá do time que é focada em analisar balanço de oferta e demanda de algumas commodities. Então se a gente acha que vai faltar petróleo, a gente acha que o preço vai acabar eventualmente subindo, né? Então a gente pode falar, caramba, eu acho que o mercado não está, o preço do petróleo não está refletindo esse déficit à frente, eu compro o petróleo que vence em dezembro por um preço X, esperando que aqui o mercado vá reconhecer esse desequilíbrio de oferta e demanda, o preço vá subir e eu possa vender para uma outra pessoa. Esses mercados, geralmente a gente faz via futuros, eu não sei se vocês têm familiaridade com isso. O futuro é tipo mercado a termo, só que negociado em bolsa. Tem uma facilidade enorme, porque a gente não sabe quem é a contraparte, eu não sei quem é que está me vendendo aquele negócio, está tudo liquidado na bolsa. É super líquido e a gente consegue expressar essas visões econômicas, né? Então, assim, o que a gente gosta de fazer é analisar balanço de oferta e demanda. Então, por exemplo, se a gente começar a achar que a safra brasileira de soja vai ter uma produtividade muito alta, porque o clima está muito alto, isso vai fazer com que sobre soja no ano safra agora. Se a gente olhar que o preço está muito alto, a gente vai falar, caramba, o nosso preço de equilíbrio, dado nossos modelos, era muito mais baixo, eu posso ir numa bolsa de futuros e vender um contrato futuro. Só que antes do vencimento desse contrato, eu tenho que zerar a minha posição, porque quando chegar no vencimento, eu vou ter que entregar soja física na bolsa. A gente não tem soja física. Então, de fato, na carta recente, a gente tinha 3 posições grandes, né? Uma comprada em petróleo, que é uma posição que a gente já tem há bastante tempo. A gente mudou a característica, né? Porque dá para fazer de diversas formas, né? Dá para fazer via futuro, via opções, via curvatura, dá para fazer de diversas formas. A gente pode um dia sentar aqui e trocar uma ideia sobre a parte financeira, né? A gente está falando muito de economia, a gente pode falar a parte financeira também dos contratos aqui com vocês, a gente vai perder muito tempo. E tinha posições vendidas em grãos e eu acho que metais também, acho que minério de ferro. Na parte de grãos, por questões a gente tinha a visão de que a safra americana ia ser muito maior do que o mercado estava prevendo, eu acho que o mercado está reconhecendo isso agora. Obviamente que tinha um outro risco embutido, que era uma escalada na guerra de Rússia e Ucrânia, que ia interromper o fornecimento de grãos daquela região para o resto do mundo. Teve um certo medo, de fato a gente achava que ia escoar anyway. Depois a gente pode falar sobre isso. Anyway, não, dependendo do nível da escalada, poderia ter um problema de fato, mas assim, no nível que estava, a gente achava que ia escoar anyway. Os preços já caíram bastante da carta para cá. E no caso do minério, a gente está vendo um aperto físico que a gente acha que é de curto prazo. O que se chama aperto físico de curto prazo? De fato, os estoques de minério no mundo inteiro estão muito baixos. O primeiro semestre a gente viu assim, um certo déficit, foi uma surpresa para a gente, mas teve um certo déficit. Mas a gente olha para os próximos 12, 24 meses, talvez esse segundo semestre uma convicção mais baixa, mas para 12 meses com uma convicção mais alta vai ter uma sobra de minério no mercado. Existe uma percepção, na minha cabeça errônea, de que esse negócio tem floor. O que é floor? Se o preço cair no 80, vários produtores vão começar a reduzir a oferta, a gente acha que isso é meio conversa fiada. E a gente está aproveitando para montar uma posição vendida também no minério. Essa aí a gente começou há pouco tempo, tem uns 40 dias, mas é mais para o final do ano e início do ano que vem. Mas voltando, assim, quando a gente compra ou vende uma commodity, a gente não é para receber o dividendo ou o cupom. A gente compra quando a gente acha que o desequilíbrio de oferta e demanda vai justificar preços mais altos à frente, ou a gente fica short quando a gente acha que o desequilíbrio de oferta e demanda, o superávit, né, no caso, vai sobrar aquela commodity e o preço vai ter que cair, porque no fundo, o preço dessas commodities livres, elas operam a commodity marginal. Quando sobra, geralmente cai até um ponto onde
incentiva a estocagem, que é uma outra discussão. Mas o formato é via Bolsa de Mercadorias e Futuros. Agostinho, quer complementar? Não? Perfeito. A próxima pergunta é mais sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram por um momento muito incerto. Por tempo foi discutida a possibilidade de um hard landing da economia inflada após a pandemia, depois de um soft landing, depois de um no landing. O desemprego segue em baixa enquanto a inflação parece desacelerar, o que tende a um cenário de desaceleração da atividade nos próximos meses. Alguns gestores americanos comentam sobre a formação de uma bolha no país, especialmente na Bolsa. Além disso, reservas de dólar vêm sendo substituídas por ouro em diversos países. Como vocês enxergam as perspectivas de investimento na economia americana hoje? Muito bom. Estados Unidos é o case mais fascinante de todos, assim, eu acho. Porque desde a pandemia, acho que a grande tese que permeou o nosso portfólio foi a sincronização do ciclo econômico, porque o Covid, infelizmente, né, da maneira como ele a característica, né, do vírus, ele atravessou todos os continentes, né, todos os países, independente branco, preto, marrom, cinza, rico, pobre, qualquer língua que você fale, ele atravessou tudo. E o Covid gerou o efeito, né, do resguardo, né, do confinamento para todo mundo, que colapsou a economia, e todas as economias reagiram de maneira muito semelhante e, ao mesmo tempo, que foi dando estímulos econômicos recordes, como nunca experimentado antes na história da humanidade. Esse foi o grande tema a partir da pandemia, né? Como pensar os efeitos dos estímulos extraordinários que foram dados para reduzir a dor social que a pandemia criou, ou poderia ter criado. Então, quando a gente volta ali naquele tema de Keynes que eu tinha comentado antes, é muito importante a gente reconhecer o quão eficiente as ferramentas de política econômica foram para reduzir os danos, especialmente econômicos, né? A gente tem que reconhecer a ciência pela velocidade com que produziu as vacinas e reduziu o dano de vidas, né? Mas a economia e as suas ferramentas para reduzir o dano econômico. Apesar de termos ficado quase 6 meses trancafiados, não vimos uma quebradeira de empresa, né? Assim, aquele colapso da economia que era de se esperar numa situação assim. E por que não aconteceu? Porque foram dados estímulos econômicos extraordinários. E acho que a grande história da pandemia é que os policy makers olharam para a saída da crise de 2008 e 2009, que foi a grande crise financeira americana, em que a recuperação da atividade e traduzindo a queda do desemprego, né, a crise financeira levou uma alta do desemprego para 10%, e a queda de 10% de volta para o 3,8%, 3,6%, que era antes da crise, demorou 10 anos. Então foi uma retomada muito lenta. Então teve muita dor social envolvida com a crise financeira americana, né? Por muito tempo o desemprego ficou acima do desemprego neutro. Por que isso aconteceu? Por que essa retomada foi tão lenta? Porque os policymakers tinham medo da inflação. Então, se você olha o gráfico, a queda do desemprego ela é lenta, mas a inflação nunca piscou para cima. Ela sempre esteve controlada. Porque esse é o grande trade-off. O quanto de estímulo eu dou? Se eu der estímulo demais, eu ligo a inflação. E a inflação é um problema, descredibilidade da moeda, blá, 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 essa história toda que a gente conversou. Então, os policymakers tinham tido uma experiência nos Estados Unidos muito negativa, que foi a década de 70 com um presidente do Banco Central chamado Arthur Burns, que é o equivalente ao nosso Tom Binning, que não respeitou a tecnicalidade, né, e a seriedade da política monetária, perdeu as expectativas de inflação, perdeu a credibilidade, até que na década de 80 teve que vir um outro banqueiro central chamado Paul Volcker, que levou a taxa de juros americana para pasmem 23%. Estados Unidos, para conseguir controlar a inflação, gerando uma recessão, custou muito caro. Esse evento ficou marcado na sociedade americana, especialmente nos economistas que foram formados depois. E todos eles tinham muito medo da inflação. Então a retomada da crise de 2008 foi muito lenta por conta do medo da inflação, de ligar a inflação de volta. Quando chegou o Covid, a turma olhou para 2008, que tinha sido a experiência, e falou, a gente foi muito devagar nessa retomada. A inflação nunca foi um problema. Agora a gente vai com força total. Então, além do estímulo monetário, veio o estímulo fiscal. Então, foi juros para baixo e uma expansão fiscal brutal. Não só dos Estados Unidos, mas como do mundo inteiro.
Isso gerou uma retomada muito forte nas economias globais, assim que, né, o confinamento terminou, e isso que deu tom para todo mundo. Alta da inflação, juros subindo, atividade forte, etc, etc. Agora a gente está vendo a descida desse processo, com a inflação caindo e etc. Só que agora, para a gente, começa a diversificação, essa sincronização que foi muito parecida para todo mundo, ela vai terminando. Porque agora cada país vai ter que lidar com as suas próprias características. E a mais fascinante é a americana, porque a gente está assistindo um processo de queda da inflação com uma atividade muito forte. Né? E nos Estados Unidos, e aí, né, a nossa análise muito específica, é diferente do Brasil, porque a inflação da parcela da economia, que é a partir de serviços ex-shelter, que é a mais sensível ao ciclo econômico, está caindo de volta à meta. E a gente fica coçando a cabeça, porque essa história do hard landing e do soft landing, ele é muito interessante. Se a gente volta 1 ano e meio atrás, a gente gosta de usar esses dois exemplos, que o Goldman Sachs tinha uma cabeça mais otimista para a economia. Ele dizia que ia ser um soft landing. Ele tinha um PIB para esse ano de 1,5%. O PIB médio em 1 ano e meio, a partir de 18 meses atrás. E o UBS chamava o hard landing, ele tinha um PIB de 0,5%. Esse PIB veio em 2,5%. Ele veio bem acima do que o UBS, que era o otimista, tinha. Mas a inflação caiu mais do que os dois tinham. Caraca, que loucura! Como é que pode isso? A atividade está crescendo acima do PIB potencial e a inflação está caindo. Mas aí a gente vai olhar para a história do desemprego. Né? Poxa, e o desemprego, que é aquela medida de ato que a gente estava trabalhando, o que está acontecendo com o desemprego nos Estados Unidos? Poxa, está baixo, mas está baixo aonde? 3,6 na média, já nos últimos 6 meses, 8 meses. Quando a gente olha para o 3,6 e a gente olha para a história da economia americana, nós já vimos esse mesmo nível de desemprego com a inflação na meta. Então, o desemprego em si não é inflacionário, ele não significa que você está mais apertado do que você poderia estar para manter a inflação na meta, porque nós já vimos esse mesmo desemprego com inflação na meta, coisa que não acontece no Brasil. Nós nunca vimos o desemprego no Brasil abaixo de 8 com inflação na meta, nem abaixo de 9. Então, no Brasil, a nossa percepção é que o nível de desemprego é inflacionário. Nos Estados Unidos, a gente acha que o nível de desemprego não é inflacionário. Mas a queda do desemprego pós-pandemia foi tão rápida, aquela história que eu contei para vocês, que foram 10 anos do desemprego caindo entre 2008 até ele voltar para os mesmos níveis, pós-pandemia demorou 2 anos, para ele sair de 15 para 3,5. Então a velocidade dessa queda, que é resultado dos estímulos que foram dados, que ligam a inflação. Então não é o nível em si, mas a velocidade da queda. Se é a velocidade da queda, o nível não está em desequilíbrio. Então, quando vemos essa inflação voltando para a meta, faz algum sentido. E aí depois a gente foi investir, mas calma aí, como que pode o payroll, que é a geração de novos empregos, que o nível em equilíbrio é ao redor de 50 mil, mas que nos últimos 6 meses tem uma média de 200, 250 mil, não produzir uma queda do desemprego? Porque se você está empregando muita gente acima do que a força de trabalho historicamente te traz de novas pessoas para trabalho, a taxa de desemprego deveria cair. Se a taxa de desemprego caísse mais, ela deveria pressionar a inflação. Né? Essa é a lógica básica. Só que o que nós vemos é que esse desemprego não caiu de 3,6, mas o número de empregos criados foi maior. Como é que pode equilibrar essas coisas? E a gente foi fazer esse dever de casa, e o que nós vimos é que teve um aumento da força de trabalho muito grande, principalmente por imigração. Então, nas nossas contas, desde o Trump, a migração colapsou nos Estados Unidos, né? O Trump fez uma política clara de os foreigners não eram bem-vindos, os estrangeiros não eram bem-vindos, mas, e com a pandemia ainda mais, aí ninguém migrou mesmo, mas com o Biden ele abriu as fronteiras para os imigrantes e já entraram mais ou menos 4,5 milhões de pessoas. E essa é o equilíbrio, é a força que está fora do escopo, que equilibra as forças econômicas que, na nossa percepção, está tornando possível a desinflação. Então, assim, a história dos Estados Unidos é fascinante, porque até aqui a gente entende que o PIB potencial americano
temporariamente subiu por conta dessa entrada de novos trabalhadores no país. Mas isso é uma coisa que só os Estados Unidos têm. Quem é que consegue trazer 4 milhões de novos trabalhadores? O Canadá? 4 milhões? É. Então, assim, quando nós olhamos, a gente fala, poxa, esse é o perfect landing, porque o cara consegue trazer a inflação de volta para a meta com expansão da oferta de trabalhadores. Fala, pô, legal. Vamos olhar os outros. Aí a gente vai para o México. No México é o contrário. O desemprego não para de cair e a atividade segue forte. Os mexicanos estão indo para os Estados Unidos, né? Então o mexicano sofre o efeito contrário. Ele tem queda na força de trabalho, porque a turma está migrando para os Estados Unidos. Então o México é o no landing. Né? Não tem landing no México. O Chile é o oposto. A gente vê uma inflação consistente em queda, mas com aumento do desemprego. O desemprego está aumentando e a atividade caindo. Lá a gente fala assim, poxa, essa política monetária fez efeito. Atividade desacelerando, desemprego subindo e juros caindo, inflação caindo. Legal, tudo dentro do escopo. E o Brasil, para a gente, é o caso mais incrível. Porque o desemprego cai, a inflação, na nossa percepção, que é a parte sensível de serviços, não cai, mas o Banco Central corta os juros. Né? Então, assim, é o Wonderlanding. Mas, assim, só resumindo, os Estados Unidos, o PIB, de novo, vai surpreender para cima. Mas tem uma coisa, só para finalizar aqui, para não esquecer de falar isso, tem uma coisa que é a coisa que mais nos chama atenção nos Estados Unidos esse ano, e eu tive uma conversa com um amigo querido, assim, que tem uma asset super bacana, o Davi Kadum, que é da TB Capital, não sei se vocês conhecem, vale a pena. Ele é uma figura super interessante. A gente almoçou no início do ano, ele falou assim, eu estava muito pessimista, né? Continuo errado. Mas ele falou assim, pô, Bruno, é irresponsabilidade não alongar o duration do portfólio. Esse foi o termo que ele usou para mim. Assim, eu acho que tem que alongar a duration do portfólio. Né? Alongar a duration é aumentar o risco. Né? Assim, você comprar ativos que têm duration maior, o risco do portfólio é maior. E eu estava com a cabeça contrária. Eu falei assim, eu acho que agora é a hora para ter a menor duration possível. Né? E eu guardo as conversas. Né? Assim, essa conversa com ele ressona muito na minha cabeça. Mas por que eu achava isso? Porque, na minha cabeça, a atividade não ia desacelerar. Nos Estados Unidos, nem no resto do mundo, porque os estímulos ainda eram muito grandes, tinha muita coisa acontecendo. O mercado estava pessimista com a atividade, mas nós estávamos otimistas com a atividade. Então, minha cabeça era assim, se a atividade fica forte, ela vai pressionar a inflação para cima, vai manter os juros altos. Se os juros vão ficar altos, vai ser ruim para os ativos de duration longa, porque duration longa é descontar um fluxo de capital muito longo ao valor presente. Então, quanto maior a taxa de desconto, menor é o valor presente daqueles ativos. Então, se os juros vai ficar muito alto, vai ser ruim para esses ativos de duration longa. Né? Assim, eu compliquei demais. Né? E eu olhava para a economia americana e falava assim, esse juros não vai cair. Assim, esse juros de 10 anos ele vai ficar muito alto. E não vai dar espaço para os ativos de duration longa reprecificarem. Né? Então, eu falava, Davi, assim, eu não vejo. Como é que com 10 anos... rodando a 4%, como é que vai ter reprecificação de duration? O incrível é que os juros americanos de 10 anos seguem 4%, hoje ele está no high do movimento, desde a pandemia, mas os ativos de duration longa performaram muito bem. Fala, pô, mas como é que eu consigo combinar essas duas coisas? O custo da moeda, o custo da moeda mais importante do mundo, que define todos os fluxos de capitais globais, está super alto, mas os ativos de risco performaram muito bem. Assim, eu ainda não consigo conciliar essas duas coisas. Teve um evento em abril, março, abril, o Silicon Valley Bank foi ali, né? Março. Que foi muito interessante, porque toda vez que os juros subia de mercado, né, o 10 anos, que é a grande referência de custo do dinheiro global, ele subia, os ativos de risco caíam. Essa era a dinâmica. Então, quando a gente olha a volatilidade implícita lá, o VIX, que é uma medida de risco, toda vez que o juros subia, o VIX subia também, o risco aumentava. Até que no Silicon Valley Bank, os juros caiu porque se percebeu um risco de crise. Né? Não sei se vocês viram isso, mas teve um banco nos Estados Unidos que quebrou e tal. Então falou, caraca, crise financeira, voltou crise financeira, vai desabar a economia e tal. Os juros caiu, porque se a economia vai desacelerar, os juros vão cair. E a volatilidade subiu, o risco subiu. Então eles perderam a correlação que era o risco subia quando o juros subia,
passou a ser os juros caem, o risco sobe. Só que a partir daí, o Silicon Valley Bank não se tornou uma crise financeira como nós esperávamos. Fizemos o dever de casa, divulgamos o material, se vocês quiserem ver, está tudo lá no site. A gente não achava que tinha crise financeira, a gente falou, isso é passageiro, esse negócio vai voltar ao normal, a economia americana vai voar. Aconteceu, os juros voltou a subir, mas o risco caiu. A partir dali, os juros subir foi um sinal de que não tem crise. A crise não aconteceu. Então, a notícia boa, os juros subir. Os juros, que era uma notícia ruim, passou a ser uma notícia boa. Os juros subindo, né? E a partir daí, abriu uma boca de jacaré, né? Que a gente fala, cada um foi para um lado. Os juros voltou para os níveis máximos, mas a percepção de risco foi para os níveis mínimos. Pô, o que está acontecendo? Assim, o soft landing virou a convenção do mercado. Algum momento, esses dois caras vão ter que se conversar. Ou os juros vai cair, ou o risco vai subir. Como nossa percepção hoje é que a inflação, a queda da inflação ela é mais consistente do que, por exemplo, no Brasil, a tendência hoje, na nossa percepção, é que os juros é que vai em direção à queda do risco. Perfeito, então. Até o Cordeiro comentou aqui da Nova Zelândia, acho que justifica então um pouquinho da opção tradicional de botar dólar neozelandês na carteira do fundo, né? Eu podia falar um pouco desse assunto de uma outra forma para vocês, se vocês quiserem, que é o seguinte, a gente está falando muito das histórias, né? O Bruno tem um talento enorme ele olha o problema do que ele chama de, como é que se faz uma análise bottom-up, né? Que é tipo assim, vamos fazer análise de baixo para cima, como é que esse negócio se resolve? Porque tinha uma discussão ali no ano passado, se vai dar soft ou hard land, né? E a gente, obviamente, para mim era muito óbvio que era hard land e não ia ter essa desinflação que teve agora, ainda mais que eu achava que ia estar desacelerando muito mais e com a inflação com o cara muito pior. E eu brincava assim, cara, não tem solução só se importarem 5 milhões de dinheiro dos chineses. Eu sempre falei esse negócio. E de fato começaram a importar ali, mas não foram os chineses. Mas assim, uma outra forma de falar sobre esse assunto para vocês é falar sobre a parte de gestão de portfólio. Essas viradas de ciclo, esses pontos de pico de ciclo, são muito difíceis para o gestor. Talvez o Bruno tenha um horizonte um pouco mais longo, mas para mim, que tem um horizonte mais curto, são o que a gente chama de trades táticos de 1 a 6 meses, é muito difícil. E sempre brinco que virada de ciclo e Nairu mata qualquer gestor. Assim, a gente tem... não, o desemprego furou a Nairu, toma os juros. Uma galera quebra com esse negócio, porque, no fundo, ninguém sabe qual é de fato a Nairu. Ela oscila pra caramba. Ninguém sabe qual é também o juro. Neutro de equilíbrio, oscila pra caramba. E virada de ciclo é muito diferente. Então, a conclusão do Bruno até deixou um pouco mais tranquilo, porque a gente está cometendo o erro de acreditar de novo que aplicar os juros aqui é um bom negócio. E, vendo um pouco ali da tua pergunta, o cenário às vezes é difícil, a discussão que você falou lá do ouro, de diversificação de reservas, acho que de fato pode afetar um pouco a capacidade de financiamento para frente. Não acho que seja um problema, nunca foi nos Estados Unidos. Mas eu estou achando que, errado no curto prazo, de que a desaceleração econômica ela vai vir agora. E o prêmio nas curvas de juros, prêmio não, mas assim, o nível nas curvas de juros ele é relativamente alto, vis-à-vis histórico recente. Então eu acho que a simetria é para esse lado. Lembrando, assim, a gente conta aqui as histórias econômicas como se elas se transformam, como se elas se refletissem no preço dos ativos da forma que a gente acha que é o correto. Mas no fundo a gente está meio que racionalizando o que aconteceu um pouco para trás. No dia a dia ali a gente está gerindo risco, gerindo preço, obviamente que as informações elas são totalmente sujas, né? No dia a dia tem dado econômico para um lado, dado econômico para o outro. A gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo na ponta. Tem várias coisas na economia que mudam, que a gente só descobre qual é a realidade depois de muito tempo, acumulando informação. Mas nesses pontos de virada, fica muito difícil ter uma convicção muito alta. A gente, para o caso dos Estados Unidos, eu concordo bastante com o que o Bruno falou, assim, é surpreendente ver risco onde está, com o nível de juro real ex ante onde está.
mas a nossa viés de alocação de portfólio agora é aplicar os juros lá fora, renda fixa. Quando eu digo aplicar, é acreditar que as taxas de juros elas vão ficar mais baixas olhando para frente, porque eu acho que vai ter uma desaceleração contratada para vir razoável nos próximos 6 a 12 meses. Bom, beleza. E falando agora um pouquinho de tendências no mercado, acho que a principal delas é a inteligência artificial, que não vai afetar só o mercado, mas também a sociedade como um todo. E, por exemplo, você pega papéis americanos como a Nvidia e a Microsoft, estão ganhando bastante carinho, muito pelo pioneirismo na indústria que muita pouca gente conhece e também encara com ceticismo, né? Claro que aqui, enfim, não tem nenhum especialista em inteligência artificial, mas queria propor uma discussão para vocês aqui de que forma que essa nova tecnologia impacta os investimentos da Mar e da Capital, ou do K10. Assim, eu vou confessar para vocês que eu sou o dinossauro lá da Asset. Mas é óbvio, eu me interesso e esbarro no tema o tempo inteiro. A minha relação hoje com a inteligência artificial, eu não sei projetar o que essa história vai ser. Tem gente que diz que a gente está no ponto de virada, que a curva vai inclinar absurdamente. Eu não sei dizer, de fato, não tenho repertório suficiente para ter uma boa opinião. Mas a maneira como eu me relaciono com ela no mercado hoje é que a inteligência artificial ela já se faz presente no mercado. Os fundos quants, eles são muito inteligência artificial e já há muito tempo. O Millennium, que é o principal fundo quant do mundo, ele tem uma performance estelar há 25 anos. Assim. Então, a inteligência artificial no sentido de os dados per se, né, as programações per se darem informação para a tomada de decisão. O teste Turing, que é a primeira prova de inteligência artificial, o que ele queria provar era se o computador poderia fazer uma atividade humana, se passar por um humano, e um juiz não conseguir distinguir quem era a máquina e quem era o humano. Então, a grande evolução da inteligência artificial, como a gente está tratando hoje, apesar dela já existir há muito tempo, eu acho que a novidade é a novidade da linguagem. É o software conseguir traduzir os dados em uma linguagem acessível a gente. Quando o ChatGPT escreve aquele texto que qualquer pessoa lê e entende o que está ali. Não vê um código que você tem que decifrar, como se fosse uma língua estrangeira que você não sabe falar. Mas a inteligência artificial, com os códigos sendo disponibilizados, ela já existia. O difícil era saber ler o código. A grande evolução que tivemos foi que agora ela vem escrita em texto, em qualquer língua. Em português, inglês, espanhol. Então, essa interface tornou possível para qualquer mortal se relacionar com a inteligência artificial. Entre aspas, a mesma inteligência artificial que a gente tinha antes, só que agora com uma interface acessível a todos. Óbvio que isso vai acelerar o processo de evolução dessa inteligência artificial, mas mais pela capacidade de processamento de dados que vem crescendo absurdamente. Ao longo do tempo, meu filho tem 12 anos, o Ben, e ele fez uma apresentação sobre a inteligência artificial na escola. E ele treinou em casa a apresentação dele, que ele ia fazer lá no palco e tal. E eu aprendi a história com ele, E ele dizia que, na apresentação dele, ele diz que, uma curiosidade, que quando a NASA mandou o foguete à Lua, a capacidade de processamento era milhões de vezes menor do que o nosso iPhone hoje. Então, assim, essa é a grande característica, a capacidade de compilar a quantidade de dados para daí, com uma quantidade de dados absurda, você extrair os padrões e conseguir identificar o próximo passo. Só que tudo que eu escuto das pessoas de quant sobre o mercado é que o mercado não tem dados suficientes para que essa análise extraia um padrão fidedigno. Então, é mais por falta de dados ainda do que por falta de processamento. É o meu take da história, mas não sou entendido. Concordo com o Bruno. Eu acho que para o que a gente faz ainda está um pouco distante. O uso ele só vai aumentar. Eu acho que não há dúvida de que esse troço parece ser muito poderoso, assim, ficou acessível para a gente. Se você souber fazer a pergunta, você vai ter um puta de um assistente ali do teu lado, quase que de graça. Para algumas profissões de programação,
espetacular, você consegue muita coisa. Para a profissão foi ruim. No final das contas, você quando tem uma penetração dessa, você vai ter problemas de alocação de recurso humano. Não tem como não ter, né? Um instrumento parece ser muito poderoso de fato. Mas eu não tenho muito insight não, assim, Felipe, do quanto que vai ser o impacto em produtividade. Tem alguns estudos que foram feitos sobre isso, em algumas empresas, quem vai ser o campeão, quem não vai ser. Mas eu acho assim que para a gente tem que estar colado, porque a ferramenta é muito, muito poderosa e se souber fazer as perguntas, você vai ter um super shortcut, assim, vai ajudar muito no processo de discovery, porque a gente usava o Google e esse negócio é muito melhor que o Google, na verdade. Para não perder o gancho, lá no nosso site a gente tem uma carta sobre quants, The Quants. E quem escreveu foi um sócio nosso, o Luiz Moura, e ele dedicou boa parte da vida em tentar entender os quants para saber como eles afetariam a maneira de gestão que a gente faz. Ele é um resumo dos 15 livros que ele deu sobre quants. É bem legal, cara. Perfeito, obrigada. Agora a gente vai se encaminhando para o final da palestra, infelizmente. Eu queria agradecer tanto Coutinho quanto Cordeiro por terem cedido um pouco do tempo de vocês para conversar com a gente e falar sobre tantos temas atuais de maneira tão didática, eu queria destacar. Mas obrigada por estarem aqui, obrigada pessoal. E antes de fechar, eu queria pedir para vocês sortearem um número, porque a gente vai sortear um livro para o pessoal. É um número de 1 a... Eu escolhi um número pra gente sortear um livro. 7. Só dá Bruno aqui hoje. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigada por tudo. Valeu, obrigado a todos.